Como você lida com situações de desrespeito? Esse tipo de problema é algo que todos nós passamos em algum momento, e pode ser realmente incômodo e irritante. Mas imagine se pudéssemos absorver ensinamentos dos antigos filósofos estoicos, que nos oferecem estratégias inteligentes para superar obstáculos. Neste vídeo, vamos explorar em 10 estratégias que podem nos orientar a lidar com o desrespeito de forma mais eficiente. Eu te convido a se manter resiliente e a assistir até o final. Prepare-se, pois vamos iniciar com a primeira estratégia: cultivar a calma interior. Uma ideia central do estoicismo é que não são os eventos externos que nos afetam, mas sim a forma como os interpretamos. Como Epíteto ensinou, não são os acontecimentos em si que nos incomodam, mas sim a maneira como os interpretamos. Isso quer dizer que o desrespeito em si não tem o poder de nos ferir ou ofender. São nossos próprios pensamentos e julgamentos que nos causam dor ou irritação. Quando alguém nos trata com desrespeito, é importante lembrar que a atitude dessa pessoa vem de suas próprias ideias, emoções e perspectivas, e isso não determina o nosso valor real. Compreender isso pode nos ajudar a manter a tranquilidade e evitar que a falta de respeito das pessoas perturbe nosso equilíbrio emocional. Agora, vamos à segunda estratégia: olhar para dentro de si. O estoicismo também valoriza muito o ato de olhar para dentro, de se conhecer através da autorreflexão e do exame de consciência. Os estoicos defendiam que a essência dos nossos pensamentos molda a qualidade das nossas ações e, consequentemente, das nossas vidas. Eles se dedicavam a um esforço constante de aprimoramento pessoal e das próprias atitudes. Como Marco Aurélio disse, a qualidade dos nossos pensamentos é essencial para a felicidade em nossas vidas. Diante de um ato de desrespeito, é importante que façamos uma reflexão. Devemos nos questionar: existe alguma verdade no que foi dito? Contribuir de alguma forma para essa situação? Como posso reagir de forma alinhada aos meus valores e virtudes? Ao refletir de maneira objetiva sobre nós mesmos e sobre o contexto, podemos alcançar um entendimento mais claro do ocorrido e do nosso papel nele. A autorreflexão é uma ferramenta que nos ajuda a assegurar que nossas reações sejam fundamentadas na lógica e no discernimento, e não em impulsos descontrolados, o que é essencial para nosso aprendizado e crescimento diante dos desafios. A terceira estratégia é aprender a pausar antes de reagir. Como Sêneca observou, quando você se irrita, isso revela mais do que um impulso momentâneo, mas um vício profundo. Devemos priorizar pelo domínio próprio e pela lógica, sustentando que respostas impulsivas, especialmente aquelas carregadas de emoções fortes como a ira ou a frustração, geralmente nos conduzem a escolhas ruins e a mais sofrimento. Diante de uma situação de desrespeito, a sabedoria estoica nos aconselha a não responder de forma precipitada. O ideal é dar um passo para trás e reorganizar os pensamentos. Essa pausa é importante para retomar o domínio sobre nossas emoções e cria a chance de reagir de forma mais refletida e apropriada. Ao se conter e não reagir de imediato, você tem a chance de alinhar sua resposta aos princípios estoicos de prudência e autodomínio. Esse método geralmente leva a interações mais positivas e menos danosas emocionalmente. Diante do desrespeito, fazer uma pausa é uma tática estoica-chave para preservar a calma e agir com lógica, o que, por fim, resulta em consequências mais favoráveis e em desenvolvimento pessoal. Nesse canal, nós fazemos conteúdos para forjar homens de alto valor. Se você se identifica com isso, se inscreva no canal e, por gentileza, já deixa um like nesse vídeo. Vamos continuar com os aprendizados. A quarta estratégia é o desenvolvimento da empatia. Epíteto e outros pensadores estoicos defendem que a verdadeira bondade não se encontra nas circunstâncias externas, mas dentro de nós mesmos. Os estoicos reconhecem a conexão entre todos os seres humanos e que entender as motivações e sentimentos dos outros podem enriquecer nossas interações e nossos laços pessoais, além de contribuir para o nosso próprio aprimoramento. Diante de um comportamento desrespeitoso, a filosofia estoica nos encoraja a exercitar a empatia. Esforce-se para ver o mundo pelos olhos do outro e entender seu ponto de vista. A empatia permite que você veja a situação por uma nova perspectiva, reconhecendo que o desrespeito do outro pode não ser algo pessoal ou deliberado, mas talvez um reflexo das inseguranças, medos ou falta de conhecimento da pessoa.
A empatia ainda tem o poder de despertar compaixão por quem nos desrespeita, o que pode diminuir sentimentos negativos que temos em relação a essa pessoa. Ao exercer empatia com alguém que lhe falta com respeito, você consegue não levar as palavras ou atitudes dessa pessoa para o lado pessoal e pode responder de forma mais respeitosa e digna. Entender a perspectiva do outro, seus sentimentos e razões, em vez de reagir com irritação ou defensiva, abre espaço para uma reação amável e respeitosa, prevenindo a escalada do conflito e mantendo a sua integridade. A empatia está em harmonia com os princípios estoicos de sabedoria, compaixão e autodesenvolvimento, e é uma ferramenta valiosa para aprender com as adversidades e evoluir pessoalmente. Cultivando a empatia, você pode lidar com situações de desrespeito de uma maneira mais positiva e construtiva. A quinta estratégia é focar na virtude. A prática de virtudes como a sabedoria e a coragem, pois são elas que nos guiam a uma vida reta e a ações justas. Sêneca, um dos mais influentes filósofos estoicos, ensinou que a virtude é, em essência, viver de acordo com a razão pura. Isso quer dizer que ser virtuoso é agir de forma lógica e estar em sintonia com a ordem natural do universo. Para os estoicos, a virtude é considerada o maior bem da vida, colocada acima de tudo. Quando nos deparamos com o desrespeito alheio, o estoicismo nos aconselha a basear nossa reação na virtude. Isso não significa que devemos simplesmente ignorar ou aceitar o desrespeito, mas sim que devemos lidar com ele de uma forma que esteja alinhada com nossos valores e princípios. Ao focar na virtude, mantemos nossas emoções sob controle, preservamos nossa dignidade e integridade e evoluímos como pessoas. O estoicismo nos encoraja a buscar a excelência em nós mesmos, especialmente nas adversidades. A sexta estratégia é a prática da aceitação. Uma das máximas do estoicismo é aceitar aquilo que está fora do nosso controle, como o desrespeito por parte dos outros. Epíteto nos lembra que um homem sábio não se lamenta pelo que não tem, mas se alegra com o que tem. Isso nos ensina a valorizar o que possuímos e a não nos angustiarmos com o que nos falta. O estoicismo nos orienta a reconhecer a diferença entre o que está ao nosso alcance e o que escapa ao nosso controle, conforme a conhecida dicotomia do controle estoico. Estão sob nosso domínio nossos pensamentos, emoções e ações, mas não os acontecimentos externos ou o comportamento dos outros. Assim, diante do desrespeito, não devemos deixar que isso abale nossa tranquilidade. Ao contrário, devemos aceitar isso como um aspecto da existência e concentrar-nos no que está ao nosso alcance para aprimorar a nós mesmos e as circunstâncias ao nosso redor. Adotando uma postura estoica perante o desrespeito, nos preservamos de sentimentos de raiva, frustração e mágoa desnecessários. Isso também nos permite extrair lições da experiência e evoluir como pessoas, capacitando-nos a enfrentar o desrespeito de maneira lógica e pacífica. A sétima estratégia é recorrer ao humor. Às vezes, um sorriso ou uma gargalhada pode ser um recurso valioso para enfrentar adversidades. Como Sêneca, o filósofo da antiguidade, apontou: você é mais poderoso do que pensa, especialmente quando não leva as coisas tão a sério. O estoicismo nos encoraja a gerir nossas emoções e a agir com lógica, mas também reconhece o papel do humor como um aliado no enfrentamento de momentos complicados. O humor tem um papel crucial quando nos deparamos com desafios. Ele pode nos ajudar a manter a estabilidade emocional e a evitar a ansiedade ou irritação. Diante de um ato de desrespeito, em vez de deixar que as emoções nos dominem, podemos escolher responder com um comentário inteligente ou uma brincadeira leve. É importante entender que o humor deve ser aplicado com sensatez e moderação. A oitava estratégia é a definição de limites claros. O estoicismo não prega submissão, mas sim a firmeza inabalável diante do desrespeito e da injustiça. Imagine-se como uma rocha ciente de seu próprio valor, que exige respeito dos demais. Essa rocha influencia o que está ao seu alcance e ignora o que está fora dele. Quando somos desrespeitados, não é necessário aceitar isso de forma passiva. Não estamos obrigados a suportar o desrespeito. É nosso direito estabelecer fronteiras definidas e reivindicar assertivamente nossa dignidade e direitos. A demarcação de limites é um aspecto crucial do estoicismo e é fundamental para preservar nossa integridade e autoestima. Não é preciso reagir com irritação. É possível manter-se sereno e assertivo,
comunicando de forma clara o erro cometido pela outra pessoa e como você deseja ser tratado, estabelecendo fronteiras que preservem sua dignidade e autoestima. Devemos ser resilientes, íntegros e valentes, manter o autorrespeito e o respeito pelos outros, a preservar nosso autocontrole e nossa dignidade em qualquer circunstância. A nona estratégia é optar pelo perdão. Imagine que alguém lhe falta com respeito. Qual seria a sua reação? Guardar rancor ou seguir em frente? A filosofia milenar tem insights valiosos a respeito. Os estoicos entendem que perdoar não é um ato de benevolência para com o outro, mas sim um presente para si mesmo. O perdão é a ferramenta para alcançar a paz e a alegria de viver. Perdoar não é um processo simples e não implica em esquecer ou justificar o ocorrido. É uma decisão consciente de soltar as emoções negativas que estão causando mais dano a você do que a pessoa que lhe causou o mal. Devemos perdoar, mas não de forma indiscriminada. Devemos perdoar com discernimento e compaixão. O estoicismo nos motiva a focar no que está ao nosso alcance e a desprender-nos do que está fora de nosso controle. Não podemos ditar as ações alheias, mas podemos escolher como reagimos a elas. Temos a opção de perdoar e nos desvencilhar do fardo da ira e do rancor. Podemos decidir prosseguir com uma sensação de paz e calma interiores. No estoicismo, o perdão é visto não como um sinal de fraqueza, mas de força interior. Não é uma rendição, mas sim um triunfo sobre as adversidades. Não é um sacrifício, mas uma recompensa. O perdão é considerado a expressão máxima de autocuidado e evolução pessoal. A 10ª e última estratégia é mudar a sua perspectiva. Trata-se da capacidade de ver as situações sob um ângulo mais amplo e imparcial. Isso nos ajuda a não reagir de forma desproporcional ou a não tomar ofensas pessoalmente quando somos desrespeitados. Ao invés disso, nos permite compreender que o desrespeito, no grande esquema da existência, não possui tanta importância. Como Marco Aurélio, o imperador filósofo, ensinou, nossas vidas são formadas por nossos pensamentos. Com a adoção de uma nova perspectiva, percebemos que a maioria das situações de desrespeito são meros contratempos breves e que não impactam o nosso valor intrínseco ou a nossa felicidade a longo prazo. Podemos também entender que o desrespeito muitas vezes é um reflexo das limitações, da ignorância ou das próprias lutas da outra pessoa. Está em nosso poder escolher ignorar, perdoar ou extrair lições da experiência, ao invés de nos deixarmos abalar. A perspectiva nos capacita a direcionar nossa atenção para o que verdadeiramente tem valor na vida. Nossas metas, princípios e virtudes. Isso nos permite dedicar nossa energia e tempo na busca do que é verdadeiramente benéfico e significativo para nós, em vez de nos consumirmos com mágoa ou desejo de vingança. Assim, podemos viver uma vida mais plena e satisfatória. Portanto, da próxima vez que você se deparar com o desrespeito, lembre-se de aplicar essa mudança de perspectiva, o que o ajudará a manter a calma e a agir com discernimento. Ao incorporar essas 10 lições estoicas, você pode manter a calma e a força diante do desrespeito e da grosseria. Assuma o papel principal na história da sua vida. Não se deixe tornar apenas um espectador. Inscreva-se no canal para acessar toda a sabedoria que está nos outros vídeos e ative o sininho para ser notificado nos próximos vídeos. Ficamos por aqui e até a próxima.